vai influenciar em nada, mas ela é espiritual também, ela move. Uma cidade governada, bem governada, a igreja também prospera, então somos igreja. Amém? Queria tomar um pouquinho do seu tempo. Deixa eu abrir aqui minhas anotações. Obrigado, Chico, pela água. O tema que eu queria falar, esse nome não é o ideal, mas é o que eu consegui fazer, tá? É o escândalo da graça. Ou o escândalo do evangelho. Eu acho que combina mais o escândalo do evangelho. Querido, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele veio na terra, ele tinha como objetivo, um único objetivo. Talvez eu e você podemos citar vários objetivos de Jesus. Mas o principal dele, ele tinha algo a se cumprir. Ele veio aqui a cumprir algo, e esse cumprir algo que eu falo, querido, ele veio para fazer exatamente o que ele veio para fazer. O que significa isso? Significa que quando Jesus abriu mão da sua glória, a gente cantamos hoje mais cedo sobre abriu mão da sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou. E quando ele fez isso, ele falou assim: eu vou fazer exatamente o que eu preciso fazer. E Jesus fez. Ele fez exatamente o que precisava fazer, querido. E nesse processo de ele fazer exatamente o que precisa ser feito, ele cumpriu o propósito que ele veio na terra, que foi trazer uma mensagem, uma boa nova, um evangelho, uma graça, uma misericórdia sobre a minha e a sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar que até em Jesus, a salvação era só para judeus. E a Bíblia é dividido por dois povos. Não sei se você já parou para pensar. Existem os judeus e os gentios. E sabe onde a gente está, querido? Os gentios. A gente está no resto do mundo. A gente está nas portas que o nosso Senhor Jesus abriu. E quando ele abriu essa porta, querido, ele abriu para mim e para você de uma forma que aquilo que era exclusivo de um povo, aquilo que era algo totalmente dedicado a um povo, se estendeu para toda a humanidade, que é o acesso a Deus. Israel era o povo escolhido de Deus. Israel foi criado por Deus, foi conduzido por Deus através dos patriarcas, através de Abraão, através de Isaac, através de Israel. Foi vindo até chegar a Jesus. E Jesus falou assim: eu vim para os meus, mas os meus não quiseram. E essa palavra não está dizendo que os judeus rejeitaram Jesus totalmente, mas, querido, a nação não compreendeu quem era Jesus por completo. E aí a gente pode pegar na Bíblia, temos alguns casos de pessoas que não eram judeus e acessaram Jesus naquela época. No caso daquela mulher que chegou assim: olha, até da mesa os pães comem os farelos. E aí Jesus falou assim: nossa, você está acessando coisas diferentes. Mas por que eu estou dizendo isso, querido? Porque esse escândalo do evangelho, ele abalou o mundo judeus. Ele abalou as estruturas de um sistema religioso, abalou um sistema todo. Porque Jesus, apesar de ser judeu, apesar de cumprir a lei, apesar de viver os preceitos da lei, querido, ele modificou toda uma cultura do que era ter um relacionamento com Deus. Até naquele momento, querido, o relacionamento por Deus era viver uma regra e uma lei muito bem escrita, uma lei muito bem posta, mas que os homens eram incapazes de cumprir 100%. Até naquele momento, Jesus só veio para provar: vocês não são capazes de modificar a história do homem, você é incapaz de ligar o homem a Deus, vocês são incapazes de se salvar. Mas para mim e para você, querido, nesse tempo é fácil a gente dizer isso. Não sei se você já parou para pensar que hoje a gente vive numa cultura cristã que a gente sabe o que Israel fez de errado. A gente sabe que os fariseus
que era um grupo que pegava a palavra de Deus e guardava a palavra de Deus, estavam pressionando a Jesus e tentando falar que Jesus não era o Messias Salvador. Só que eu e você, querido, não se colocamos na cultura da época. Eles viviam daquele jeito há anos. E quando eu falo há anos, querido, não é 10 anos, 50, não. Fazia mais de 1000 anos. Eles viviam daquele mesmo jeito há muito tempo. Eles viviam a lei, eles viviam a cultura de servir a Deus daquele jeito, do mesmo jeito, passado de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Então eles viviam uma realidade, querido, que Jesus veio para quebrar. E quando eu falo isso para você, veio para quebrar, não sei se isso acontece comigo, mas quem aqui gosta de mudança? Quem aqui gosta de mudança, querido? Jesus veio para mudar as coisas. E às vezes a gente olha para a Bíblia, olha para os judeus e fala assim, nossa, como que os judeus eram ruins, querido? Jesus trouxe uma mudança numa realidade bem estabelecida, bem fixada. E aí eu falo, mas Danilo, mas era o Salvador. Você reconheceria o Salvador se você fosse judeu naquela época? Se você vivesse naquele contexto, se você tivesse inserido naquela realidade? Esse é o escândalo do Evangelho de Jesus. E para a gente começar, querido, eu queria... Quando João Batista dizia, eu sou a voz que clama no meio do deserto e prepara o caminho do meu Salvador, ele estava anunciando para os judeus, ei, está chegando um tempo, eu estou anunciando que está vindo alguém que vai nos tirar dessa situação. O João Batista, isso está lá em Marcos 1:3, tá? Se você quiser anotar, está falando que João Batista ele percebeu que estava mudando o sacerdócio, estava vindo um novo tempo, estava vindo uma nova realidade. E por isso ele perdeu a cabeça. Por isso ele perdeu a cabeça, querido, porque quando você começa a anunciar algo novo, uma mudança, uma ruptura cultural. E quando eu disse uma ruptura cultural, querido, como é difícil mudar a cultura das pessoas. Como é difícil mudar a realidade das pessoas. Talvez aqui algumas pessoas já tiveram uma realidade de conviver com uma pessoa que o pai era alcoólatra, o vô era alcoólatra, e o filho é alcoólatra. Como é difícil você introduzir uma realidade onde não tem o alcoolismo na família. E aí você fala assim, não, mas é simples, é só parar de beber. Não é, querido, não é simples assim. Não é tão fácil assim, porque as pessoas aprendem a viver de uma maneira cultural. Eu sei que meu pai era um homem digno, mas bebia. Então eu sou um homem digno e posso beber. E aí vai passando, ano após ano, dia após dia, e uma família vive numa cultura totalmente presa. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque João Batista começou a anunciar a chegada de um Salvador, ele estava clamando no deserto, ele estava batizando as pessoas para o arrependimento na água, mas vai chegar o dia que vai vir o que vai batizar no fogo. Isso quer dizer que aquele que vai mudar tudo que vocês estão vendo eu fazer. E aí vem Jesus. E aí vem o nosso Senhor Jesus. Ele nasceu, querido, a Bíblia fala que ele crescia em sabedoria. E aí vem uma discussão, mas, querido, Jesus, ele aprendeu enquanto estava aqui. Não sei explicar para você como o Deus do universo aprendeu como estava aqui. Mas quem cresce em sabedoria quer dizer que está aprendendo alguma coisa. É os mistérios de Deus. Se você quiser perguntar para ele lá na glória, você pergunta o que significa isso. Mas a Bíblia diz que ele aprendia. E, querido, eu e você... não somos diferentes do Senhor Jesus. A gente tem que passar a aprender, a crescer em sabedoria, a crescer em conhecer a Deus, a crescer em conhecer mais desse Evangelho, desse escândalo do Evangelho. Em Lucas 4, 17 a 21, aqui é o Senhor Jesus, logo após a tentação, mas eu acho interessante esse texto, que ele remete a Isaías, a Jeremias. Ixi, agora fugiu a Isaías, né? No livro de Isaías. Foi-lhe entregue um pergaminho do profeta Isaías e, desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos
e proclamar o ano favorável do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer: hoje se cumpre as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Querido, não sei se você percebeu o que Jesus fez aqui. Ele leu sobre ele mesmo e o que ele vinha fazer na terra. Ele leu sobre o evangelho, o escândalo do evangelho que os judeus não entendiam. Ele acabou de falar, hoje está se cumprindo essa palavra. Hoje começa a mudança de tudo isso. E a gente pode olhar para esse texto, querido, ele está dizendo assim, que o Senhor me ungiu, o Senhor veio sobre mim e me ungiu para levar boas novas aos pobres, querido. E aqui não é só a questão de financeiro, querida. É o pobre espiritual, o pobre que não entende a posição dele, o pobre que tá afundado na pobreza espiritual do intelecto, querido, que está preso num sistema, que está preso na âncora do pecado. Ele falou, também ele disse assim, eu vim para dar vista aos cegos, queridos. Sabe o que significa isso? Eu vou abrir os olhos de vocês. Eu vou abrir os olhos de vocês. Os olhos que tanto tempo ficou fechado, tanto tempo está fechado. Eu vou abrir os olhos. Também ele disse, eu vou libertar os oprimidos, querido. Chegou o tempo da liberdade em Jesus. Chegou o tempo daqueles que estavam oprimidos pelo pecado. Chegou o tempo daqueles que estavam presos no pecado. Chegou o tempo daqueles que estavam afundados no pecado ser livre. E também ele disse que chegou o ano aceitável do Senhor. O escrito de dívida que era contra nós foi levado. Esse dia, estamos vivendo esse dia, o ano aceitável do Senhor, que refere ao o ano do jubileu, querido. Sabe o que significa isso? Toda a dívida foi perdoada, a terra era restaurada, as pessoas eram colocadas na posição correta. Cada tribo tinha um pedaço de terra, foi dividido, e se você vendesse, passava um tempo e chegava o ano do jubileu, você era restaurado na terra que era da terra prometida, aquilo que foi prometido. Querido, nós fomos prometidos a viver com o nosso Deus. Chegou o ano aceitável. Jesus estava dizendo, eu vim para esse tempo, para dizer para vocês que chegou o ano aceitável. Não vai ter mais cegos, não vai ter mais oprimidos, não vai ter mais pobre de espírito. Essa era a mensagem de Isaías em relação a Jesus. Ele veio com essa intenção, querido. Ele veio com essa intenção no coração. Quando eu olho para a vida de Paulo, querido, o que aconteceu com Paulo quando teve o encontro com Jesus? Primeiro ele viu quanto ele era cego, para depois as escamas caírem. Não foi assim? O nosso Senhor Jesus, que ele tem a capacidade de, quando a gente tem um encontro com ele verdadeiro, querido, a situação é o seguinte, a gente percebe quanto nós éramos cegos, quanto os nossos olhos não enxergavam a glória e a grandeza de Deus. Quanto os nossos olhos estavam perdidos e olhando para um lado que só tinha a morte. E é o nosso Senhor Jesus que tira essa escama dos nossos olhos. Quando a gente se encontra com o nosso Senhor Jesus, querido, parece que aquelas âncoras, aquilo que nos afundava no pecado, a opressão do pecado, a mentira do pecado. Quando Ele tira isso, querido, quando Ele nos alivia, quando Ele põe o seu fardo que é suave e leve, parece que todo o peso do pecado começa a sair, querido. A gente se torna uma pessoa mais leve, mais viva. Era isso que Jesus está dizendo. Começa a se cumprir o que estava em Isaías. Começa a se cumprir o que estava em Isaías. Esse era o escândalo da graça, querido. Esse era o escândalo que as pessoas, naquela época, no contexto que Jesus chegou, não conseguiam compreender, porque eu sou do Senhor. Eu vivo uma realidade em Deus, porque eu tenho uma caneta especial para escrever o nome de Deus. Eu guardo os mandamentos, querido. Quando o jovem rico foi falar com Jesus para ser discípulo, querido, ele falou para Jesus que ele cumpria todos os mandamentos. Ele era uma pessoa exemplar para a realidade da época. Mas não era uma pessoa exemplar diante da grandeza do Senhor Jesus. Tinha coisa no coração dele que ainda precisava mudar. Só que é fácil eu pegar da posição que eu estou, da visão que eu tenho, da altura que nós estamos hoje, e olhar para o jovem rico e falar assim, nossa, você estava com Jesus e não percebeu, querido, você ia perceber?
Você ia perceber? Você acha que eu ia perceber? Eu estou cumprindo todos os mandamentos, eu estou vivendo uma vida, teoricamente, para a época santa. E aí eu diante de um homem que talvez poderia ser o Salvador, que talvez eu não acredito tanto. Ele me fala que isso não é suficiente para me ser salvo. Então, a gente tem que olhar, quando a gente olha para os judeus, querido, era uma situação complexa com Jesus. Mas o nosso Senhor Jesus não era alguém fácil de desistir de nós. Não eram os nãos, não eram as pessoas que falavam o contrário, que iam contra ele, que tentavam enganar ele, que tentavam colocar ele numa posição que não era dele. Ele sabia para que ele veio. Lembra que eu comecei a dizer que ele sabia o que veio fazer e cumpriu o que veio para fazer? Essa era a missão do nosso Senhor. Ele olhou para a Escritura e falou assim: hoje se cumpre isso. Hoje se cumpre isso. Em Mateus 4, 23 e 25. E aqui é uma visão do trabalho de Jesus. Jesus percorreu toda a região de Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. A notícia sobre ele se espalhava por toda a Síria e o povo lhe trazia todos que sofriam de vários males e tormenta, endemoniados, epilépticos, paralíticos, ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vinda da Galiléia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da região de outros do Jordão. Querido, Jesus começou a fazer e o ministério dele começou a se expandir. E sabe o que significa isso? Que as pessoas reconheciam em Jesus um Salvador. Eles reconheciam que aquilo que ele disse sobre Isaías era verdade, porque ele levava os enfermos fisicamente, ele levava os endemoniados diante de Jesus, e Jesus curava e pregava as boas novas, ele falava da libertação do pecado, ele falava: ei, eu estou aqui. Pode vir até a mim, eu sou acessível a vocês. Vocês não precisam mais entrar no Santo dos Santos, vocês não precisam mais de intermediadores para falar com Deus vivo. Eu trago para vocês o acesso ao Pai. E Jesus começou a fazer isso, querido, e a pregar durante o ministério dele. E aqui termina a minha introdução. E o que eu gostaria de falar com vocês está em Lucas 7:36. Isso aqui foi só uma introdução, tá? Agora, o que eu quero falar é a partir de agora. Não sei se você conhece essa passagem, querido, mas essa passagem é uma das passagens que mais me tocam. Deixa eu mudar aqui para a Bíblia, que é mais fácil. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Depois ela enxugou com os cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, os fariseus que haviam convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que essa que eu toco nele é um tipo de mulher, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amarás mais? Simão respondeu: suponho aquele que foi perdoado com a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse: Simão, vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com a lágrima e enxugou com os cabelos.
Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito mais, porque os seus pecados lhe foram perdoados. Mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou. Vá em paz. Querido, essa passagem, querido, ela tem um contexto que às vezes eu me coloco no lugar do fariseu. Querido, tem uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, é a postura do fariseu. Para quem que você convida para sua casa? Quem você convida para entrar na sua casa? Quem você reconhece. Não é? Normalmente quem você coloca sentado na sua mesa e você quer fazer o melhor, você prepara às vezes a melhor mistura que você tem na sua geladeira. Você prepara o seu melhor arroz. Você prepara a sua melhor receita, aquela receita que só você sabe fazer. Não é assim? Porque você quer honrar as pessoas que entram na sua casa. Mas esse fariseu, essa pessoa que estava inserida no contexto que eu comecei dizendo, ele convidou Jesus pela fama que Jesus tinha. Pelo contexto que Jesus estava, vamos dizer assim, o movimento que Jesus estava fazendo. Mas ele não considerou Jesus como o Senhor e Salvador que anuncia umas boas novas. Ele não considerou Jesus, querido. Ele não considerou Jesus quando Jesus entrou, porque era costume da época, para qualquer um, querido, servir um balde com água, algo para lavar os pés. Ele olhou para Jesus, o Deus do universo, que sabia todas as coisas, e falou assim, entra aqui. Mas eu não vou considerar você. Sabe por quê? Porque se eu lavar os seus pés, se eu ungir sua cabeça, se eu te der um beijo, eu vou talvez estar desagradando os outros fariseus. Porque eu vou ter que reconhecer que você é quem diz que é. Eu vou ter que reconhecer nos seus olhos e quando eu der um beijo no seu rosto para reconhecer você como um bom convidado, eu vou reconhecer que você é o de Isaías. Querido, quantos de nós quer Jesus só na conveniência? Quantos de nós quer que Jesus esteja presente na nossa casa, esteja presente nas nossas finanças, esteja presente no nosso trabalho, esteja presente na nossa força, mas só de conveniência, porque está vendo um movimento de Jesus. Está tendo um movimento e tem meu amigo, meu pai é crente, meu avô é crente, meu amigo é crente. E eu vou convidar esse Jesus que todo mundo fala que é legal, que todo mundo quer por perto, mas eu só quero esse Jesus, porque não tem jeito para onde fugir, porque a cultura está dizendo que existe um Jesus. A cultura diz que esse Jesus existe, e se eu ficar de fora, o que eu vou conversar na roda daquelas pessoas que eu amo? Eu quero provar desse Jesus, mas eu não quero reconhecer a grandeza desse Jesus. Eu quero olhar para esse Jesus na minha mesa, mas eu não quero lavar os pés dele, eu não quero servir o meu melhor para ele. Eu sirvo os outros melhor, mas esse Jesus do Evangelho, esse Jesus que cura, que anuncia o ano aceitável do Senhor, esse Jesus que tira a máscara, que tira a cegueira dos olhos, que liberta do pecado, que tira de nós o nosso mal, que tira de nós o nosso pecado, que nos liberta, eu não quero. Porque eu estou muito confortável com a minha vidinha cotidiana de andar do meu jeito, do jeito que eu quero, eu falo do jeito que eu quero, mas eu só quero ter esse Jesus por perto. Porque aqui nesse caso ele era um fariseu, querido. Sabe o fariseu? Ele guardava a lei, ele sabia da lei. Ele sabia das profecias do Messias, ele sabia que havia um Cristo prometido para Israel. Mas eu vou convidar esse Jesus só para ver o que é. Mas eu não vou dar para ele o reconhecimento que ele merece.
Aí entra a mulher na história. Não, antes de eu entrar na mulher, Jesus conta um texto, querido, que ele fala assim, que existia 2 credores, um que devia 500 mil denário e outro 50. Ambos não conseguiam pagar. Sabe que toca o meu coração, querido? É que nem os fariseus e nem a mulher mais pecadora dessa história, nenhum dos dois tinha condições de pagar a dívida. E sabe qual que é às vezes o problema? A gente se monta numa falsa verdade de santidade, de pouco pecado, e acha que somos capazes de vencer esse mundo, de vencer o pecado, de nos salvar, de nos levar para o céu, querido. Eu e você, querido, não importa do maior pecado que tem nesse salão, do menor pecado, não somos capazes de pagar. Se não for o credor que nos perdoa, era impossível ter o perdão das nossas dívidas. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, querido. Isso me faz voltar para uma realidade lá antes de conhecer Jesus. Eu sou incapaz de pagar a minha dívida com Deus. E eu tenho que ter ciência disso, porque quando entra essa mulher na história, querido, e aí é o que chama a minha atenção. Querido, quem sabe quem Jesus é, ela não importa a sua reputação, ela não importa o ambiente, e ela não mede esforço para servir com tudo que ela tem. E se você voltar a ler o texto, querido, você vai ver essas características dessa mulher. Primeira coisa, querido, quando essa mulher entra na casa de um fariseu, todo mundo ali sabia o tamanho do pecado daquela mulher. Porque os fariseus eram o retentor da lei, querido. Eles sabiam linha por linha do que era pecado e do que era. Eles sabiam exatamente em dizer o que era certo e o que não era certo. E aí, querido, eles reconhecem assim, se esse homem disse que era profeta, como deixa uma mulher tão pecadora? Ele estava dizendo assim, deixa essa mulher que não deveria tocar em ninguém, porque o pecado dela é absurdo. Como que se diz profeta, querido, olha o desprezo que ele estava tendo por Jesus. Mesmo ainda reconhecendo um pouco, mesmo ainda tendo eu vou colocar você na minha mesa. Mas essa mulher, apesar da fama, apesar dos olhares, apesar das pessoas olharem para ela com repulsa, porque ela era uma pecadora, querido, ela entrou naquela casa. A Bíblia fala, sabendo que ele estava na casa do fariseu, ela foi lá. Querido, o nosso Senhor Jesus não está limitado ao ambiente de santidade como igreja. O nosso Senhor Jesus, ele é santo em qualquer lugar. Só que, nesse caso, querido, essa mulher decidiu rasgar os ambientes, entrar num lugar que ela não era bem vista, para estar perto do Senhor Jesus. E aí eu me coloco, querido, quantas vezes por causa de um ambiente eu nem lembro que eu sou cristão. Eu nem lembro que eu sou filho de Deus, porque naquele ambiente parece que eu sou mais filho das trevas. Porque o que eu entendo, querido, sobre esse texto é dizer assim, sabe aquele ambiente que se você falar que é de Jesus, todo mundo vai tirar sarro? As pessoas vão falar para olhar para você e falar assim, mas você é crente? E você se esconde atrás de uma religiosidade. Ou eu me escondo atrás de uma religiosidade nesse ambiente, querido. Ela falou assim, eu não estou nem aí, eu vou para esse ambiente. Eu vou para um ambiente que as pessoas ela não está ligando se as pessoas consideram Jesus como Senhor, se as pessoas consideram Jesus como Salvador, que Ele liberta, que Ele transforma. Eu só quero ter um encontro com esse Jesus que eu ouvi falar, que liberta, que tem uma boas novas, que tira essa pobreza do meu espírito que o pecado trouxe, essa degeneração do pecado dentro de mim. E ela entrou na casa do fariseu, querido.
Mais que isso, querido, se Jesus esperava do fariseu uma cortesia, uma gentileza que era comum na época, ela fez mais, querido. Ela chegou diante do Deus do universo e chorou. Porque a única coisa que eu e você temos, querido, é as nossas lágrimas. Que é alguma coisa que a gente tem que chegar diante do nosso Deus e chorar, porque foi Ele que perdoou os nossos pecados. Não foi nossa força, não foi nossa habilidade, não foi o nosso desejo. E ela começou a chorar, querida. Ela começou a chorar aos pés de Jesus e começou a beijar os pés de Jesus. E, querido, Jesus disse: você não lavou meus pés. Ela não estava importando se os pés de Jesus estavam sujos. Porque não é a aparência da sujeira de Jesus, porque qual era a repulsa dos fariseus? Porque Jesus andava com pecadores. A repulsa dos religiosos, às vezes, era porque Jesus andava com prostituta. E ela não estava nem aí, querida. Ela só queria ter um encontro com esse Jesus de Isaías, que trazia visão aos cegos, que libertaria os oprimidos, que anunciaria o ano aceitável do Senhor. E ela pegou o seu cabelo, querido, e mulher, e eu não acho que as mulheres daquela época não tinham cuidado com os cabelos. Ela pegou e secou as lágrimas dela com os seus cabelos. E eu entendo, querido, que ela está dizendo: até a minha beleza, até o meu cuidado é seu. Até o meu cuidado, até o meu cabelo. Eu estou contigo, Jesus, por completo. E além de tudo, querido, ela derramou um perfume muito caro sobre os pés de Jesus. E quando eu olho para esse querido, eu vejo Jesus olhando para essa mulher. E, querido, a Bíblia não fala que ela pediu perdão para Jesus. A Bíblia não fala que ela abriu a boca: me perdoa, Jesus. A Bíblia fala que o coração dela, a vida dela se entregou por completo aos pés de Jesus. A atitude dela era de um pedido: me perdoa, porque eu estou na presença do Rei do Universo. Eu estou na presença do Jesus, do Messias prometido, aqueles que meus antepassados criam que viria. Aquilo que todo mundo diz que vai acontecer, mas eu estou vendo ele aqui, eu soube que ele existe e eu quero dele. Eu quero tirar o pecado que me tanto ancora nessa terra. Eu quero viver esse escândalo do Evangelho, eu quero viver o escândalo do Evangelho, esse Evangelho que muda todas as coisas, que transforma todas as coisas, que converte todas as coisas. A convergência, querido, que Jesus trouxe naquela época, o que ele juntou, querido, foi dizer: ei, nós que estávamos perdidos, que tínhamos uma dívida impagável, eu estou perdoando o seu pecado, eu estou rasgando o escrito de dívida que era contra você, que te afundava no inferno. Se a religião não te salva, não vai te salvar, mas eu tenho uma palavra de vida para vocês que estão fora de Deus. Era isso que Jesus estava trazendo e era isso que a mulher estava vendo em Jesus. Querido, quando eu olho para essa história, querido, quando eu olho para essa história, eu percebo quão miserável eu sou, porque eu tenho tudo, querido, eu tenho tudo, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho acesso à Bíblia, e nem sempre o meu coração está debruçado aos pés de Jesus, nem sempre as minhas lágrimas são de Jesus. Nem sempre o meu melhor perfume, o meu melhor aroma vai para Jesus. Querido, o fariseu era um homem, até naquele momento, um homem de Deus para aquela época. Alguém que guardava a palavra de Deus, alguém que era retentor da palavra de Deus, querido. Mas ele não reconheceu em Jesus o Messias prometido. Ele não reconheceu esse escândalo da graça, ele não reconheceu essa mensagem que veio viva na terra. Ele não reconheceu, querido, mas essa mulher, querido, quando entrou na presença do Senhor Jesus, essa mulher, quando ela se deparou com o Senhor Jesus, essa mulher, quando se viu que tinha uma possibilidade, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, no meio da multidão, de se apenas eu tocar na orla do seu manto, eu serei curado, querido. As pessoas começaram a perceber que não precisavam conversar com Jesus, mas elas queriam ter um momento único com Jesus. E minha pergunta, querido, o quanto você deseja os momentos únicos com Jesus?
O quanto eu e você tem desejado esse momento único de tocar Ele, de ser lembrado, porque Jesus poderia ter considerado o ambiente, poderia ter considerado o convite, mas querido, quem o convidou não queria Ele por perto. Mas uma pecadora, alguém que tinha uma fama, essa sim queria Jesus por perto. Essa sim desejava Jesus por perto. Ansiava ter um encontro com esse Jesus. Esse Jesus que dá vista aos cegos, que liberta os oprimidos, que transforma os pobres. Esse Jesus que foi ungido pelo nosso Pai, que nos chamou quando abriu os seus céus e olhou, esse é meu filho amado, querido, e desceu o Espírito Santo sobre ele, querido. É esse Jesus. É esse Jesus que ela teve um encontro. É esse Jesus que curava os enfermos, libertava os endemoniados. É esse Jesus que ela teve esse encontro, querido. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor aqui. Eu queria que, nesse momento, querido, se você pudesse tirar 2 minutos do seu tempo. Eles vão cantar uma pequena canção. Que seja a sua oração. Que seja a sua oração nessa noite. Sabe? Que seja... Alguém poderia chamar o Vinícius lá em cima? Vai ser só um tempo de oração para a sua vida, querido. Eu não quero me alongar mais em falar, porque o que eu falar não significa nada. Eu queria que você, querido, você falasse para ele. Você, se você quiser vir aqui na frente e se ajoelhar, se você quiser ficar sentado, você fica. Ô Everton, você apaga as luzes, fazendo favor? Querido, sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido é que o Senhor Jesus não quer você no coletivo. O Senhor Jesus não quer você no coletivo, querido. Não é porque todo mundo está fazendo. Não é porque todo mundo faz desse jeito, querido. Ele quer você. Ele quer você, querido. Ele quer ver você fazendo como aquela mulher. Ele quer você. Ele quer você, querido. Você fazendo essa oração. Você se derramando aos pés dele. Você orando a ele. Você chorando se for preciso, querido. Mas esse evangelho, só cabe você decidir em tê-lo ou não, em viver esse evangelho, de saber que esse escândalo do evangelho quebra a cultura, quebra a religiosidade, quebra as amarras do inferno, quebra todo o peso do pecado. É eu e você, querido, que temos que fazer essa oração. Eu poderia fazer uma oração, talvez boa ou ruim aqui, querido. Mas melhor do que a minha oração é a sua oração diante desse Jesus que faz todas as coisas. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Jesus, eu quero beijar seus pés. Quero mulher que não se importou, seus cabelos estarem nascendo. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés.
Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Amado Jesus, eu quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou se os cabelos suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Fala isso pra ele, querido. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Como aquela mulher que não se importou se os cabelos suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Senhor Jesus, eu oro nesse momento, junto com meus irmãos, Pai. Só tem um lugar que a gente tem que desejar estar, é aos pés da cruz, é aos seus pés. Jesus, que seja um tempo, Senhor, que a gente pare de viver um Jesus cultural, um Jesus que todo mundo conhece, e passamos a viver um Jesus íntimo, um Jesus único, um relacionamento único com o Senhor, um relacionamento íntimo contigo, um desejo de deitar, de chorar aos seus pés, de se alegrar aos seus pés, de viver uma vida aos seus pés. Que seja um tempo da gente mudar a nossa mente, de transformar a nossa visão de quem é Jesus, que Jesus possa ser esse lugar que a gente deseja estar, aos pés dele, chorando, reconhecendo que ele é as boas novas do Evangelho, para transformar as nossas vidas, de transformar a nossa visão, que caia as nossas cegueiras espirituais, que a nossa pobreza de espírito comece a mudar. É tempo de Jesus mudar a nossa história, de a gente deitar aos pés dele, de viver um tempo sendo de Jesus, como aquela mulher decidiu ser. Como aquela mulher que não se importou se os cabelos suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Uma mulher que não se importou se os cabelos suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, eu quero beijar teus pés. Amém, querido? Que essa sua semana, querido, a gente tem ceia, tá? Só falando que essa semana, querido, você tira um tempo para fazer como aquela mulher que não se importou com o ambiente, não se importou com nada, para estar aos pés de Jesus. Amém? Também hoje é o nosso momento de ceia, querido. E sabe, uma das coisas que eu aprendo com o nosso Senhor Jesus Cristo